Saudamos cada um de vós para mais um programa Famílias Felizes. Aqui estamos mais uma semana, gratos a Deus pelas bênçãos que Ele nos tem concedido e também gratos porque você está aí, desse lado, independentemente do papel que faça ou desempenhe na sua família, que sabe que é importante, que sabe que é válido, que sabe que é precioso para aqueles que o amam e que você ama também. Estamos aqui uma vez mais e uma semana que chega para tratarmos de um assunto que em alguns programas anteriores já iniciamos, mas que hoje gostaríamos de aprofundar um pouquinho mais. Eu dou as boas-vindas novamente ao Dr. Alberto Pereira da Silva. Obrigada mais uma vez por poder estar connosco. Obrigada por poder trazer um pouquinho do seu know-how e da sua experiência e da sua vivência como gerontolescente, porque quando falávamos nos bastidores, quando perguntava, para além de ser o médico, portanto médico de família, já há 42 anos nesse ministério, dizia com muita alegria e um convicto gerontolescente. Assumido gerontolescente. Doutor, eu gostava muito que, sobretudo neste programa, no outro que nós havíamos feito, havíamos tentado compreender um pouquinho o porquê desta palavra, a sua definição, porque é que houve necessidade de pensar nela e de pensar neste assunto tão importante que é aqueles que são mais idosos, aqueles que estão nas nossas casas, aqueles que se veem diante da vida com um horizonte diferente do que aquele que tiveram até então. E recordando esse programa, já agora, para aqueles que talvez nos estejam a sintonizar apenas agora ou escutar na rádio, se quiserem podem ir às nossas plataformas tecnológicas e ir buscar exatamente esse programa primeiro que fizemos com o Dr. Beto para este mesmo assunto. Mas retomando o raciocínio que eu estava a dizer, acho interessante e sobretudo importante pensarmos e refletirmos sobre a gerontolescência para uns que já a tenham bem vivida e a experimentem e se regozijem exatamente nesta nova etapa da vida, mas sobretudo também para aqueles que talvez tenham alguma dificuldade, não só eles, mas a família, de poder talvez ter algumas formas de ser ou de estar ou de pensar para tornar esse momento da vida realmente um momento abençoado. E eu achei muito interessante porque uma autora, Miriam Goldenberg, escreveu em determinada altura um parágrafo que eu achei muito interessante e gostava de ouvir a sua reação exatamente a estas palavras. Ela dizia: hoje as pessoas na idade dos 60, 70 estão a estrear uma idade que não tem nome. Antes seriam velhos e agora já não o são. Hoje estão com boa saúde física, mental, recordam a juventude, mas sem nostalgias parvas, porque a juventude, ela própria, também está cheia de nostalgias e de problemas. Celebram o sol cada manhã, sorriem para si próprios e talvez por alguma razão secreta, que só sabem e saberão os que chegarem aos 60, 70 do século XXI. O que acha disto, doutor? Eu gosto muito dessa frase. Maravilhoso. É. E quando me chamam velho, eu sorrio e digo: eu espero por vós. É verdade. Quando chegarem à minha idade, vocês vão perceber porque é que eu sorrio. Né? E essa é uma das alegrias que nós, os mais velhos, podemos ter. É porque nós crescemos, nós brincamos, nós fizemos disparates, nós corrigimos as coisas. Temos uma coisa que mais ninguém tem, que é a nossa experiência de vida, a nossa vivência. Isso ninguém nos rouba. É verdade. Agora, como é que depois a passamos a outros, como é que a vivemos e sentimos, é que faz a diferença. É verdade. Se vivemos a olhar para o passado, a olhar para aquilo que estamos à frente e temos pela frente, sabendo que cada vez mais está próximo o nosso fim. Se eu pensar, e se pensarmos em termos práticos, a esperança de vida média de um português, de um homem, anda nos 82, 83 anos. O da mulher, 85, 86 anos. Se formos realistas, eu tenho 11 anos, 12 anos. Exato. Para a esperança de vida. Não assusta um pouquinho pensar assim? Sim, se eu me preocupar com isso. Ok. E esse é que é o grande... nisso. E pensar nisso. Exato. Eu tenho que pensar como é que eu posso usar os anos que Deus me concede e que eu me permiti também ter, pelos cuidados que possam não ter, para poder atingir esse limite, esse final, com um sorriso nos lábios, não é? Grato por aquilo que vivi,
mesmo que isso... E terei naturalmente que ter dores em algum momento, claro, terei que ter problemas desafios. e terei que ter desafios para vencer. Essa é que é a grande diferença. Força. Deixe-me só usar. Com certeza. Há aqui duas frases muito engraçadas e eu gostava de ler. Na verdade te digo, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Se eu pensar neste versículo desta forma, os meus próximos anos vão ser muito pesados. Porque vou estar na expectativa de que não me vou conseguir mexer, alguém me vai cingir. Outros têm que cuidar de mim. E outros vão ter que cuidar de mim e vão me ter que levar até para onde eu não quero. Estão-me a lembrar todas aquelas pessoas que são colocadas num lar porque não existe alternativa nenhuma. É verdade. Se lhes perguntassem onde elas queriam estar na sua casinha. Sem dúvida. Não é? Este põe o problema. Eu olho para as coisas de outra forma. Assim, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Imagine só, eu ainda a dar flores. E para anunciar o quê? Que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. E eu, se perspectivar as coisas desta forma, que é tudo aquilo que eu vivi, não permitir que desapareça, mas fazer uso deles para outros acreditem que vale a pena realmente viver para, quando ainda for idoso, poder florescer e poder ser útil. E isto é um processo. O envelhecimento é um processo. A velhice é uma etapa, mas o envelhecimento é um processo que nós podemos ter algum controle nele, mas temos que fazer por isso. Eu acho interessante porque em qualquer faixa etária, mas quando o Conselho Bíblico vem para além desses versículos que o doutor referiu, há um que eu acho interessante quando o Senhor diz basta a cada dia o seu próprio mal. Sim. Ou seja, o saber gerir o seu dia, o saber gerir o hoje da melhor forma possível, sem trazer um fardo do passado ou uma ansiedade do futuro. E creio que isto pode acontecer em qualquer faixa etária, mas sobretudo na gerontolescência, exatamente nesta faixa etária. Alguns possivelmente se privam dessa mesma felicidade, ou por um passado, independentemente do que aconteceu, mas que no momento presente nada pode ser feito, então das duas uma, ou o carregamos e ele machuca, ou então dele nos libertamos, ou também, nessa faixa etária também, alguns amados e alguns queridos que temem exatamente o amanhã, temem os tais 10, 11 anos, começam a pensar e a fixar-se, e o hoje vai sendo esquecido. Há pessoas que passam o tempo a recordar aquilo que fizeram. Exato. Quando a atitude correta é dizer o que é que eu estou a fazer. Exato. Aquela ideia de ficar num sofá, a ler jornais, a fazer passatempos ou a ver televisão, quase que me apetece dizer que é retrógrada. Se eu quero realmente ter uma velhice saudável, eu tenho que continuar a fazer desafios, a aceitar desafios e ir até onde eu puder. Mas particularmente estar preocupada o que é que eu estou a fazer agora. Exato. E o que é que eu sou capaz ainda de fazer. É interessante porque, para além destes versículos que leu, e agora indo a talho de foice, como se costuma dizer, daquilo que estamos a refletir agora, em Eclesiastes, no capítulo 7 e no versículo 10, o Senhor diz assim: jamais digas porque foram os dias passados melhores do que estes. E depois o Senhor diz assim, porque não é sábio perguntar assim. Acho interessante. Embora esta experiência que se tem quando gerontolescente é demasiado valiosa, sem dúvida, para se poder ensinar e ser útil. Sim. Mas não ficar lá. Não ficar preso. Porque o Senhor diz que não é sábio pensar-se assim. O passado é passado. Isso. Serve para nós termos aprendido os erros que cometemos, como os corrigimos e não os voltar a repetir. Mas depois a mais-valia é o que é que eu estou a fazer agora. Exato. E também as alegrias passadas que nos ajudam, nos incentivam realmente que vale a pena e que prossigamos. Eu digo muitas vezes a brincar, eu antigamente saltava um muro e não punha as mãos. Agora primeiro espreito para ver o que é que está do outro lado do muro, mas continuo a saltá-lo. Pronto, mas se calhar alguns têm que pôr mais do que as mãos. Mas passa o muro. E essa é que é a questão, é ultrapassar o muro. E sobretudo é isso, e repare, doutor, independentemente da idade, porque eu própria, e como dizia, já estou no início da juventude, da velhice, eu
percebo perfeitamente na minha vida que antigamente, por exemplo, eu fazer N tarefas logo de seguida, de uma assentada só, eu fazia facilmente, e hoje começo a compreender que já não é tanto assim, ou seja, que já tenho que ser mais moderada, que tenho que ter consciência do meu presente e não exigir de mim, porque isso iria trazer um fardo, aquilo que eu já não sou capaz mais, mas assumir o que eu sou e então conviver exatamente com aquilo que eu sou no presente. Estava-me a suscitar uma situação interessante. Tem um palavrão muito grande, em termos médicos, chama-se agnognosia, que é uma situação com a qual nós nos debatemos hoje, que é a queixa recorrente: a minha memória, já não tenho memória. E faz-me lembrar um clipe que vi uma vez, muito interessante, que é a senhora que se levanta de manhã e que verifica que a jarra das flores não tem água. Então pega na jarra das flores e vai à cozinha para pôr a água. No caminho vê que os filhos deixaram a roupa à entrada do quarto em vez de terem posto na tulha. Então ela pousou a jarra e foi pegar na roupa para levar para a tulha. Quando chega lá, há louça para levantar. Ela pôs a roupa e vai tratar daquela louça e arrumar. E neste processo de deixar coisas para trás, quando chega ao final do dia, não pôs água na jarra, não chegou com a roupa à tulha. Está tudo desorientado na mesma. Porquê? Porque a pessoa não está focada naquilo que deve fazer. A disciplina. Que é, por exemplo, paramos o carro no parque de estacionamento do supermercado. Onde é que eu deixei o carro? Porque estou a pensar naquilo que tenho que fazer e não naquilo que estava a fazer. E esta capacidade de nós focarmos naquilo que estamos a fazer é hoje uma ciência, é uma arte, porque nós recebemos tanta informação. Isto é como um disco duro, não é? É verdade. Nós não o desfragmentamos, não o preparamos, não eliminamos o que tem que ser eliminado. Pelo contrário, tudo fica registado. Chega uma altura em que estamos absorvidos com tanta coisa, pensamos em tanta coisa, que acabamos por nos tornar esquecidos. Eu lembro-me de estar com o telefone na mão à procura do telefone. Não é? Então, a habilidade de saber envelhecer, a habilidade de perceber que algumas coisas não vão acontecer como aconteceu no passado, e que isto é natural e que tem que ser visto com um sorriso e não como um drama, faz logo uma diferença na tal alegria de viver que nós devemos e temos que ter. O saber rir-se de si próprio. Si próprio, é isso. E depois, há pequenos pormenores que não são assim tão pequenos como isso, que podem fazer diferença. Por exemplo, eu temo dizer que alguém que teve um AVC dificilmente vai ter uma qualidade de vida muito grande, a não ser que seja uma coisa muito leve. Sim. O grande segredo está na preparação. No depois, existe alguma esperança, mas implica mudanças que são drásticas nessa altura. As outras podem ser progressivas. Quando eu citava no programa anterior que o Alexandre Kalash falava que nós devíamos apostar em vários capitais, e um dos capitais era o capital vital, ele estava a referir-se ao nosso estilo de vida. E hoje existem imensas recomendações para estilos de vida. E há um que nós particularmente patrocinamos, que é reconhecido como New Star, que é um acrónimo, não é? Em cada letra significa uma atitude. E a primeira, o N de New Star, que é a alimentação. Ali é a nutrição, não é? Exato. As pessoas muitas vezes esquecem-se disso. A alimentação é até mastigarmos. Depois de mastigarmos passa a ser nutrição. E que uma alimentação saudável vai fazer diferença claramente na nossa vida. Nós sabemos que o consumo da carne, nós sabemos que o consumo dos laticínios, nós sabemos que o consumo das proteínas animais em geral, por causa de vários fatores, aumenta o risco de ter um cancro. Se eu não fizer isso, o risco diminui muito mais. Não quer dizer que eu não venha a ter, mas diminui o risco. Com certeza. Quando nós falamos que a nossa alimentação deve ser mais baseada naquilo que seria o plano original de Deus, para quem acredita naturalmente nisso, nós conseguimos perceber que uma alimentação baseada em plantas é muito mais saudável. Com isto não estamos a dizer que toda a gente que come alimentos baseados em plantas não vão ter doenças. Estar isento de doença, Só estamos a dizer que esta é a indicação e aquilo que a estatística aponta. Não é? Quando é dito que a segunda letra do estilo de vida saudável, que é o E, que é o facto de fazermos exercício, não está dito, ou não se diz hoje, que as pessoas devem correr todos os dias meia hora. Cada vez mais se afirma que as pessoas se devem mexer muito durante o dia.
aproveitar para subir escadas, aproveitar para descer escadas, usar pouco elevador, não fazer recados de telefone, levantar-se, fazer coisas, fazer exercícios de relaxamento no local de trabalho, quando estamos com os nossos telemóveis. Portanto, é um montão de coisas que está por trás do exercício, não é aquela carga pejorativa de exercício, mas que seca. E não vamos imaginar realmente um idoso a poder fazer uns quilómetros a correr rapidamente. De jeito nenhum. De todo. Está provado. É isso, o exercício na medida do possível. Na medida de que é o mexerem-se. Hoje é mais a ideia, movam-se, não é? Exato. Porque também está provado, e são estudos recentes, há um estudo que envolve cerca de 17 mil corredores e 9 mil caminhantes, que está provado que, quando se avalia a saúde cardiovascular, é exatamente a mesma se os caminhantes andarem um pouco mais do que os corredores. O que os corredores conseguem é atingir mais rapidamente o patamar. Exatamente. Mas o caminhante vai ter os mesmos resultados se andar um pouquinho mais. Depois, se falarmos no tal estilo de vida, só para pensarmos nisto... Algumas dicas. A alimentação, Exato. o exercício, a água. Esquecer tudo o que sejam bebidas gasificadas, esquecer tudo o que sejam as outras bebidas, optar pela água. Porque o nosso corpo, 60% a 70% é água. Pensamos depois na questão do sol, que é a primeira letra do STAR, não é? Na questão do sol, da importância da vitamina D nas nossas vidas, da alegria que nós temos quando abrimos uma janela e vemos o sol. Exatamente. E o peso quando está um dia sombrio. Exato. Só isso faz Sem a diferença. dúvida. Não é? Mas é a sabedoria para poder apanhar o sol. A sabedoria para ter domínio próprio, para escolher as coisas, porque usando também um princípio bíblico que é todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. E ter a capacidade para perceber aquilo que devemos fazer e até onde não devemos, e o que não devemos fazer é extremamente importante para nós podermos apostar numa qualidade melhor. Eu vou usar um exemplo que é clássico. Quantas vezes nós dissemos aos nossos filhos, não subas à árvore, vais cair. Exato. Eles ligam. Não ligam, mas nós fazemos disparates na nossa idade diferentes. Que sabemos, não faças isto porque é prejudicial e nós vamos fazer. Insistimos. Ele vai partir a perna, aquela perna vai trazer problemas o resto da vida. Aquilo que eu faço hoje de errado vai-me trazer problemas para o resto da vida. E perceber, ter o domínio próprio é importante. Depois é a questão do ar, sabermos respirar, fazer exercícios respiratórios. Inspirarmos várias vezes ao dia para renovar o nosso ar. É quase como uma casa que está sempre fechada. Exato. Ou uma casa em que abrimos as janelas. Faz a diferença. E renovarmos o nosso ar passa por fazermos exercícios respiratórios. E fazermos exercício na rua, não metidos dentro de ginásios, de espaços fechados. Poderíamos de preferência. Dizer, um exemplo, por exemplo, e sobretudo nesta faixa etária, o poder passear os seus netos no parque, por exemplo, o poder que é uma dar um passeio, uma em família. E dar cambalhotas com eles e descer no tornó com eles. Maravilha! Isso aí tem que ser um bocadinho ousado. E não é para qualquer um. Não é, mas é para isso que cá estamos, é para ser ousados, não é? Exato. Depois é a questão do repouso. É percebermos que deitarmos depois da meia-noite ou 2 horas depois da meia-noite são piores do que 1 hora antes da meia-noite. É preferível deitarmos sempre antes da meia-noite, fazermos as nossas horas habituais de sono e perceber que o repouso não é só o repouso da noite, é o repouso também das nossas atividades. E era como dizia o provérbio anteriormente, deitar cedo e cedo erguer dá saúde e faz crescer. E é verdade, é que nós hoje debatemos muito com o problema da exaustão emocional. Exato. E cada vez há mais pessoas... A exaustão emocional é uma expressão que veio substituir quase o esgotamento. Sim, né? Sim. Quando nós falamos da exaustão emocional, sabe-se que uma das formas melhores para controlar a exaustão emocional é termos um dia diferente dos outros habituais. Sem dúvida. E isto entra dentro daquilo que foi o plano de Deus, criar um dia de descanso. Especial. É curiosamente o descanso mensal, aquele das férias, não está previsto em termos... Não faz parte do nosso ciclo biológico. Exato. O nosso ciclo biológico é regulado pelas 24 horas e por uma semana de 7 dias. Exatamente. E perceber isto, que nós devemos descansar diariamente e que devemos uma vez por semana, ter um dia diferente dos outros, em que nos ligamos das coisas todas, é importante para controlar a nossa exaustão emocional. A importância do repouso. E, finalmente, o último do acrónimo do New Star, que é a confiança. Confiança em Deus, dizemos nós, a confiança em projetos, a confiança em nós próprios, a confiança no sentido de que devemos ter um projeto e conseguir lutar para o conseguir. Se nós conseguirmos implementar este estilo de vida, o nosso capital vital
está assegurado da nossa parte. Podemos acreditar que depois existem fatores externos que podem atrapalhar tudo isto. Mas pelo menos a nossa parte, essa está feita por nós. Claro, claro. Eu acho interessante porque às vezes quando nós falamos e vemos alguns estudos que vão falar de algumas populações que realmente há uma grande longevidade e nós pensamos que a longevidade vem não importa como, ou seja, que parece ser um facto garantido ou que haja aí alguma coisa de segredo ou uma água milagrosa. Mas quando vamos estudar exatamente essas populações e ver o que está por trás, é que essa longevidade deveu-se exatamente a princípios de vida, a formas de estar, de ser, de se alimentar, de pensar, de agir, que depois contribuíram exatamente para que os anos se prolongassem. E isso está muito bem estudado e muito bem consubstanciado. Nesta altura, há um senhor americano, Dan Button, que fez um estudo sobre as blue zones, as zonas azuis. E ele percebeu que há 9 zonas no mundo em que os seus habitantes têm uma longevidade maior do que aquela que é habitual. E desde os povos Hunzer, passando depois por habitantes de Nicósia, por exemplo, da Sardínia na Sardenha, Loma Linda nos Estados Unidos, Okinawa no Japão, quando eles juntaram as características da forma de viver dessas diferentes populações, chegaram a fatores comuns. E um deles era a família. Imagino. Todas as populações mais longevas estão estruturadas numa família estável. Também prestaram atenção à questão da alimentação. Todos eles, invariavelmente, são vegetarianos. Todos esses povos mais longevos. É engraçado que na Sardinha eles descobriram o vinho tinto, então diziam logo, é por causa do vinho tinto. O problema é que não está nos outros. Exato. Portanto, não tem nada a ver com isso. Poderia ser o máximo era da uva. Exatamente, podia ser da uva. Mas o Dan Button, quando fez este trabalho, que foi depois publicado para a National Geographic, é muito interessante ler os livros deles. Eles têm até um site engraçado em que chamam a atenção para isto. Eles perceberam que era o fazer exercício de forma moderada e continuada, era a alimentação, era o espírito de família, era a atividade social. Pois. Os tais amigos. Os tais amigos, né? E com isto perceberam que estes eram os fatores mais importantes para que a longevidade se afirmasse. E é engraçado pensar que, por exemplo, Okinawa, que era uma das zonas azuis, neste momento já tem mais de 20 restaurantes KFC, não quero fazer propaganda, Kentucky, de frango. Já tem cadeias McDonald's, já tem muito fast food instalado. Exato, que outrora não havia. Não havia. E a decadência na longevidade do povo de Okinawa está a cair drasticamente. Portanto, há coisas hoje em dia que são tão evidentes e quando nós apostamos no tal capital vital, não o fazemos apenas por teoria. Sim, claro. Fazemos porque está provado que realmente se nós queremos ter longevidade. Há um autor que diz que os filhos de pais que viveram mais de 90 anos podem atingir esses 90 anos com facilidade se tiverem cuidado na sua vida. Eu não sei quantos anos os meus pais iriam viver. Eles faleceram muito cedo. Mas eu acredito que pelo menos as minhas filhas podem ir atrás de mim porque eu quero chegar lá. E deixa sem dúvida um bom exemplo. Doutor, o tempo passa muito rapidamente. Num minuto eu gostava que pudesse, para aqueles que nos escutam e que realmente estão ainda a lutar por conseguir ultrapassar alguns desafios de forma a poderem ter uma idade, a idade que têm, mas de forma mais feliz e de forma mais amena, num dia muito prático, um dia normal de semana, como é que poderia dizer que poderia ser a vida daqueles que estão para cima dos 60 e dos 70 e que pudesse, sem dúvida, poder trazer essa felicidade e esses momentos mais agradáveis, de forma muito prática. Muito idealizar prática. Um dia. Vou dizer uma série de disparates para aquilo não que eu faz mal, são bem-vindos. E aqui há uma pequena variante também, que é dos indivíduos que estão ativos e a trabalhar ainda e daqueles que estão em casa. Exato. Eu vou dar o exemplo dos que estão em casa. Sim, e eu acho que até é o mais importante. Que é levantarem-se cedo, porem o fato de treino. E hoje não há desculpa com a história do frio ou de estar a chover. Basta ir a umas lojas que existem hoje, cheias de capas para protetores. Também, fazerem durante uma meia hora uma caminhada. Chegarem a casa, tomarem um bom banho, sentarem-se à mesa e fazerem um excelente pequeno almoço. É o tal rei. O tal de rei, Exato. Né? Depois aproveitar para ler as notícias, a ver como é que o mundo está a correr, ou encontrar amigos, ou partilhar contactos com pessoas conhecidas.
Quando chegar a hora do almoço, fazer um almoço de príncipe. Aproveitar a tarde para fazer uma pequenina soneca, uma pequena cesta, ou então sair porta fora para um trabalho social. Ok. Porque sabe-se que quando nós nos preocupamos com os outros, deixamos de estar menos preocupados connosco próprios. Então, termos atividades sociais viradas para os outros, visitar crianças nos hospitais, ou em creches, visitar os hospitais, visitar pessoas doentes, seja o que for, sermos úteis, porque ser úteis para os outros é importante. Depois apostar numa coisa que hoje sabe que é muito importante, que é, se quiser lanchar, nem pense nisso. Okay. Jantar, também não. Que é fazer uma coisa que se chama o fasting, que é comer durante 9 horas, um bom pequeno almoço, um bom almoço, um jantarzinho, se é que se pode chamar isso um jantarzinho, o mais leve possível. Porque uma das coisas piores que nós podemos fazer é comer e ir para a cama com o estômago cheio. É verdade. Deitarmos cedo. Nunca nos deitarmos sem ter lido um pouco de um livro que seja útil para nós. Naturalmente que meditações, naturalmente que a Bíblia, naturalmente que livros bons de reflexão eram importantes, porque nós temos que alimentar o nosso intelecto. Sem dúvida. Mas num dia eu tenho que fazer exercício, eu tenho que comer bem, eu tenho que ter contacto com amigos, eu tenho que ser útil para com os outros e, sobretudo, eu tenho que ter uma vida estabilizada comigo próprio e com aqueles que me envolvem. Muito bem. Muito obrigada, doutor. Com certeza ficam aqui preciosas dicas para todos aqueles que nesta faixa tão bonita da sua idade, que é os 70, 60, 70 e muitos, e aqui fica este programa que o fizemos com todo carinho e amizade, e aqui estão algumas propostas que deixamos para si e que desejamos que possam trazer um pouquinho mais de felicidade, essa vida que tanto almeja junto daqueles que mais ama e, com certeza, sempre gratos a Deus, porque se ainda está aí, se ainda está com vida, é porque ainda tem sentido para aí estar. Que Deus o abençoe e a todos vós. Até ao próximo programa.